Olá, Fala Defensor começa agora para todo o Brasil e o nosso tema de hoje é a luta antimanicomial. Veja quem são os nossos convidados. A defensora pública Patrícia Magno, que atua no núcleo do sistema penitenciário da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e também o promotor de justiça Haroldo Caetano, que atua no Ministério Público de Goiás. Lembrando que este é o primeiro de 2 programas sobre o assunto. E eu gostaria de começar, que a gente fala assim, para quem ouviu de repente, luta antimanicomial. O que é isso, doutora Patrícia? A luta antimanicomial, ela é primeiro de tudo, é um movimento social que acontece lá no final da década de 70 e início da década de 80 e que acaba coincidindo com o momento de redemocratização política do Brasil e que leva essa bandeira de que o louco, a pessoa com transtornos mentais, tem o direito à convivência social. Ela precisa ser cuidada, em alguma medida, dentro dos equipamentos que não a retirem da sociedade, que permitam que essa pessoa continue com os laços familiares, com os laços sociais, que ela não seja vista simplesmente como um indesejável que vai ficar totalmente escondido dentro de um local com condições asilares e que, infelizmente, a história nos mostra, né, livros assim mais atuais, como O Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, que, na verdade, contam uma história que aconteceu em Minas, de uma série de pessoas, de uma série de vidas que foram roubadas dessas pessoas, ou porque o marido queria esconder a amante, a mulher para viver com a amante, ou porque a pessoa realmente tinha algum traço de alguma doença psiquiátrica, perdão, e que precisava ser cuidada e que era submetida a choques, algumas pessoas morriam desses choques. Então, a luta antimanicomial é uma bandeira muito importante que começa sendo empunhada pelos profissionais que trabalham na área da saúde mental e da atenção psicossocial, para colocar o termo de uma forma mais atual, e que hoje é encampada por uma série de outras pessoas da sociedade civil, inclusive juristas, né? Dentre os quais eu acho que a gente pode se incluir, né, Haroldo? Exatamente. Ou seja, então é uma luta contra a existência de manicômios, é isso? Fundamentalmente, é uma luta pela liberdade. Né? A gente está lidando com uma temática que, historicamente, né, essa população que é alcançada pelos hospícios, pelos manicômios, tem sido simplesmente objeto, não sujeito, mas objeto de práticas de segregação. Né? São alijadas do convívio social, sim, pura e simplesmente, a pretexto de algum tipo de tratamento que na prática nunca existiu. Né? Eles são simplesmente asilados em espaços que muitas vezes vão ser a moradia dessas pessoas pelo resto de suas vidas. Muita gente morria e ainda morre em manicômios judiciários no Brasil. Então, a luta antimanicomial é uma luta pela liberdade do louco. E, mais do que isso, né, pensando já assim, a partir dessa liberdade, o que fazer, né, e a Patrícia contextualizou muito bem essa situação, inclusão, né, para que esse sujeito, não mais objeto, mas para que esse sujeito, de fato, conviva em sociedade, conviva com qualquer um de nós, porque a diferença que, porventura, o seu transtorno determina, não é uma diferença que permite com que nós, por qualquer motivo que seja, possamos utilizar-nos como fundamento, como pretexto para a segregação, para a exclusão, pura e simplesmente. Então, e o contexto em que a luta vem para o Brasil, né, Patrícia também contextualizou muito bem isso, no momento de redemocratização, no momento de luta pela liberdade, ilustra bem essa história, né? Que é uma história para a liberdade dessas pessoas que são acometidas por algum tipo de transtorno mental. Pois falando em história, quer dizer, a gente está falando da história, assim, da parte, digamos, contra o manicômio. Quer dizer, historicamente, então, o manicômio sempre houve na sociedade brasileira, quer dizer, o que se fazia com a pessoa que tinha algum tipo de deficiência mental, algum tipo de distúrbio, né, psiquiátrico,
isso na verdade, sempre foi a opção, o manicômio, ou não? Historicamente, como é que foi tratada essa Historicamente, a emergência dos manicômios, ela vai coincidir com o fato do louco, e a gente pode colocar assim, sem nenhum preconceito, só para ver a pessoa na sua loucura, que às vezes é muito mais libertária do que a sanidade, eu não sei né? Porque hoje em dia é politicamente correto, falei, eu não sei se seria politicamente correto. Então, essa exclusão dessa pessoa do seio da sociedade vai coincidir com o olhar de que aquela pessoa não é economicamente viável, digamos. Não é uma pessoa que contribua economicamente para a sociedade. Então vai coincidir com aquele momento da Revolução Industrial. Então a gente vai ver, Foucault conta isso muito bem, que as ideias dessa segregação, ela deixa raízes, vai fincar raízes exatamente nesse movimento. O primeiro manicômio do Brasil é o Heitor Carrilho, né? Na verdade, é o primeiro manicômio da América Latina. Ele vem da antiga Ascensão Lombroso, né? E para falar dos manicômios judiciários, que vão abraçar aquelas pessoas que são considerados loucos infratores, para usar a expressão do Paili, que depois eu gostaria que o doutor Haroldo colocasse melhor, e que a gente vai ver que tem toda uma relação também com a questão da sexualidade, né? Porque o primeiro louco internado teria sido um homossexual que supostamente teria cometido crimes muito perigosos, e ele passa por mais pedidos, por mais apelações e recursos e pedidos de graça que o advogado dele tivesse impetrado à época, no início do século XX, ele passa o resto da sua vida, Índio Febrônio dos Santos, se eu não me engano o nome dele todo, no manicômio. Então, assim, o mais importante é a gente realmente fazer esse recorte do porquê dos manicômios terem surgido. Mas ele teria cometido realmente crimes sexuais, tá? Porque me veio à mente... Eu não sei se ele teria realmente cometido crimes sexuais, porque o que acontece... De Sade, né? Que foi justamente... Isso sem ser no Brasil, eu não sei se mas funciona. Foi exatamente naquela época, né? Funciona mais ou menos Será que realmente... da mesma forma em outros países? Funcionava, pelo menos? Do mesmo Tanto jeito? que isso é um movimento, Cris, que é um movimento internacional, né? A gente acaba sendo muito contaminado no Brasil pela chamada Lei Bassaglia, que vem da Itália, né? E o movimento antimanicomial no Brasil teve muito fôlego a partir da reunião de vários psiquiatras que estavam discutindo uma coisa chamada antipsiquiatria, que é a reconstrução da psiquiatria em novos paradigmas. E aí a gente precisa se apropriar de toda essa história para quê? Precisa se apropriar disso para poder olhar e perceber o quão importante, nos tempos atuais, ainda é a gente defender o direito de uma pessoa a ser diferente, a ser ela. E a única forma como a história da humanidade mais recente tem aceitado a loucura é através da arte. Então, pessoas que normalmente seriam taxadas de loucas, ou que foram muitas vezes taxadas de loucas, tiveram a sua arte aceita pela sociedade. É por isso que na Defensoria do Rio de Janeiro está acontecendo uma exposição chamada Portas para o Mundo, em que a gente levou desde um evento que o Haroldo participou também, chamado Manicômios Judiciários, como fechar a porta de entrada e otimizar de saída, que foi o dia do lançamento, 23 de outubro de 2015, mas a exposição é permanente por mais um tempo. A gente trouxe as artes daqueles que supostamente praticaram um crime, mas que por não terem condições de se autodeterminar, foram considerados pelo juiz penal inimputáveis e, portanto, receberam uma sentença de absolvição. Mas essas pessoas ficaram muito tempo no manicômio, ainda ficam, infelizmente, a gente vai poder falar sobre isso mais hoje, mas eu quero tratar desse tema, de como a arte consegue fazer essa ponte de inclusão social. Como por a isso gente que todo artista falam que é um pouco louco, e né? tem que todo ser, artista. porque a gente tem que sair da caixinha, né? Então, como a gente consegue, às vezes, receber o produto belíssimo dessa loucura, mas não consegue olhar para o outro, para a pessoa do outro, como um sujeito de direitos como a gente, né? E existe, não sei se eu posso Pode, claro, não bate papo. Mas é que existe muitos aspectos, né, nessa discussão que tornam essa discussão muito rica. É uma discussão extremamente rica, né, que tem muitas vertentes. Não vai ser nesses 2 programas que nós vamos conseguir trabalhar a temática com toda a extensão que ela de fato tem. Mas uma coisa que sobressai num primeiro momento é que você vai perceber, ocupando o lugar do louco perigoso, ele é rotulado de perigoso, você vai perceber isso,
apenas para a pessoa que tem transtorno mental, mas que é miserável. Né? E aí você vai ver também a figura do manicômio como sendo um lugar que vai ser o depósito daquele sujeito que é criminalizado, como se a loucura fosse uma característica exclusiva da miséria. Então nós temos aí então um primeiro recorte que você já poderia ter para essa temática é que, bom, então o hospício, o asilamento definitivo em manicômio é algo para miseráveis, não é? Aliás, quer dizer, agora foi usada a palavra hospício. Tem diferença manicômio, hospício, sanatório? Essencialmente é a mesma coisa. Você vai ter uma diferença mais clara quando você fala do manicômio judiciário, porque é que seria um hospício para o sujeito que foi processado criminalmente. Mas no geral é a mesma coisa. No geral, hospício, sanatório, são hospícios. O sanatório aqui no Rio de Janeiro, desculpa te cortar, Aldo, a gente usa para quem tem tuberculose. Ah, tá. Então, no Rio de Janeiro, a expressão sanatório penal, existe uma instituição, eu também sou defensora dos hospitais todos, inclusive do sanatório, para aquelas pessoas que estão em tratamento de tuberculose multiresistentes ou porque tem algum problema de base, como hipertensão arterial, diabetes. Então, elas ficam, em vez de receberem o tratamento dentro das penitenciárias, né, elas vão ficar hospitalizadas num sanatório penal, que é para quem tem tuberculose. Mas eu sei que existem outros lugares do Brasil que utilizam a expressão sanatório também para... Mas uma coisa que Mas é fundamental. A gente vai continuar falando, só um minutinho que a gente tem que ir para o intervalo, mas é rapidinho. A gente volta, para quem está aqui no estúdio, a gente volta continuando o assunto, e para quem está em casa nos assistindo, não sai daí, que a gente volta rapidinho. Tchau, tchau, até já. Estamos de volta hoje com o tema luta antimanicomial. E a gente encerrou o bloco anterior, os nossos convidados aqui estavam fazendo uma diferenciação do que seria manicômio, hospício, sanatório, que basicamente seria a mesma coisa, apenas aqui no Rio de Janeiro, sanatório é usado para tratamento de pessoas com tuberculose, né? E aí o doutor Haroldo, ele ia fazer uma observação aqui dizendo que era muito importante, agora eu quero saber o que era muito importante, porque eu acabei cortando ele para ir para o intervalo. Pode continuar, doutor Haroldo. O importante é a necessidade de desnaturalizar o hospício como o lugar do louco. Porque hoje, a gente ainda, infelizmente, em pleno 2016, a gente ainda acompanha o discurso que naturaliza a ideia de que o louco tem que ficar no hospício. Isso é algo que, assim, que se você for observar racionalmente para essa afirmação, você vai assumir-se um sujeito que viveu, sabe, que está vivendo, parece que há séculos, né? Então, é de uma violência essa afirmação, e, entretanto, a gente não consegue se livrar desse lugar, né? O lugar do louco, o primeiro lugar é onde ele quer estar, né? O fato dele ter uma condição, assim como o lugar da mulher, o lugar do negro, o lugar do homossexual, o lugar de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, é onde ele quer estar, né? Daí que a gente volta a falar que a luta antimanicomial é a luta pela garantia de direitos, fundamentalmente pela liberdade. E o lugar do louco, onde será então? Será na cidade, será na vida, na participação social. Então, essa figura do hospício, que seria um lugar pré-determinado para uma parcela da sociedade, é algo que não mais cabe nos dias de hoje. Entretanto, a gente ainda insiste nesse discurso. Houve algum fato, alguma coisa que desencadeasse essa luta antimanicomial, né? Quer dizer, existe um dia de luta antimanicomial que acho que surgiu no dia 18 de maio, se eu não me engano, de 87, não é isso? Sim. Houve algum fato desencadeador disso? Um fórum, né? O Fórum dos Trabalhadores em Bauru. A luta antimanicomial é um processo, né? É um processo que vem se movimentando, né? Com muitos acontecimentos. E foram muitos os acontecimentos que vieram expor à tona, trazer à tona a situação dos hospícios, né, dos hospitais de custódia, dos manicômios, pelo Brasil todo. E a cada exposição daquilo que vinha acontecendo nesses lugares, e cada estado, cada capital no Brasil tem as suas histórias, cada uma mais horripilante que a outra, evidentemente que essas situações todas foram sendo, foram alimentando essa discussão, no sentido de que é preciso discutir. E o movimento social
né, que o movimento antimanicomial é um movimento social que é formado principalmente pelos trabalhadores da saúde mental, além depois da conjugação também com familiares e os próprios usuários do serviço de saúde mental. Esse movimento foi crescendo. Ele foi se articulando e foi tendo espaços, né, até que resolveram instituir o Dia da Luta Antimanicomial, o dia 18 de maio, como sendo esse dia um marco que a gente deve parar para discutir nacionalmente essa temática toda, mas não se pode determinar exatamente um único episódio, pelo menos o que eu poderia afirmar, que fosse aquele determinante. Não, existem várias tragédias nesse aspecto, existem várias histórias, vários holocaustos, né, para usar o termo lá que a Daniela Arbex usa no seu livro documentário sobre Barbacena. Então, existiram vários, ainda continuam a existir vários holocaustos. Isso é que dá esse volume para essa luta antimanicomial, que ainda é tão forte ainda hoje, até porque, e aí eu peço licença para fazer o recorte, daí porque hoje ela chega, a luta antimanicomial, talvez na sua, não digo na última fronteira, mas talvez na sua fronteira mais difícil, mais complexa, que é o manicômio judiciário. É aquele lugar onde o sujeito vai, não por ser louco, mas por ser louco e ter se envolvido em alguma prática criminosa e submetido a um processo judicial e encaminhado para lá por um juiz. Quer dizer, esse lugar então que a sociedade não quer ver mesmo. E é a última fronteira, se não a última, uma das mais difíceis fronteiras da luta antimanicomial. Tanto que a luta antimanicomial demora muito tempo a se ocupar dessa particularidade. A carta do movimento da luta antimanicomial, que assume um compromisso para olhar para essa fronteira da inclusão, né, do chamado louco perigoso, do louco infrator, ela só vem trazendo essa bandeira coisa de 2, 3 anos atrás. É muito pouco tempo. É muito recente. Agora, na hora que você pergunta, eu concordo com o Haroldo muito, mas eu queria trazer um fato que foi muito importante para essa luta, que foi durante o processo do caso Ximenes Lopes, que foi para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que a gente consegue tirar do gavetão do Congresso Nacional a lei antimanicomial, que vai dar substância para essa luta, né? Então, que caso foi esse? Esse caso aconteceu no Nordeste, uma pessoa que não entrou em conflito com a lei, né? Era uma pessoa com transtornos mentais, entra em surto, a mãe o leva para uma clínica em Guararapes, no Ceará, e o deixa lá para ele ser contido no momento de surto e medicado. E aí, quando ela retorna no dia seguinte para ver como é que o filho está, né? Enfim, saber do filho, ela encontra o filho desfalecido, totalmente arrebentado. Ele foi submetido a maus tratos, ele tomou uma surra, e aí ela fica muito em desespero com aquilo, tira o rapaz dali, o Damião Ximenes Lopes, e o leva, e no caminho, porque ela o leva para um hospital para ele ser cuidado, ele falece. Ela consegue uma certidão de óbito de mortes naturais, o filho é enterrado assim, e aí depois ela vem a saber que o diretor do Instituto Médico Legal, ele também tem um cargo de muita importância nessa clínica particular, então a coisa fica toda muito amarrada, ela não consegue, de nenhuma forma, buscar responsabilização pelo que o filho dela sofreu. A irmã do Damião Ximenes fica muito revoltada com a história, começa a ver que ela não tinha como conseguir isso dentro do Estado brasileiro, então ela busca o Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos na Organização dos Estados Americanos, na verdade o Sistema Interamericano. Ela apresenta uma petição de próprio punho para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington. Essa petição é recebida e aí, depois dessa petição recebida, a Justiça Global, uma organização não governamental aqui muito importante, atua de forma brilhante no caso. E o mais importante é que as questões internacionais, elas não podem ficar apenas naquele plano. O mais importante é quando essas questões elas nascem e alimentam e retroalimentam uma demanda interna por essa luta contra os manicômios. Então, essa lei que vem a ser depois, esse projeto de lei que depois vira a Lei 10.216 em 2001, é empurrada, impulsionada em grande medida por esse movimento internacional. E aí, isso
o óbito, né, o homicídio que o Damião Ximenes foi vítima, acontece em 99, a lei vem em 2001, já como uma posição do Estado brasileiro de dizer, não, olha, eu estou fazendo alguma coisa, o sistema internacional, porque afinal de contas o Estado brasileiro, que pretende uma proeminência nesse cenário globalizado, não quer ficar como um violador de direitos humanos. E aí toda uma reforma... muito a Lei Maria da Penha, né? E a Maria da Penha tem mais ou menos uma história parecida. Uma história parecida, né? Exato. Lembra um pouco essa trajetória, né? Então, assim, o Damião Ximenes, os casos de Barbacena, precisam ser lembrados porque todas essas pessoas têm um traço em comum. A diferença é que aquela pessoa que tem uma família abastada, carinhosa, que no momento de surto quebra as coisas em casa, ela vai ser cuidada. Aquela pessoa que não tem esse mesmo, vamos dizer assim, respaldo familiar, no momento que ela quebra as coisas, ela entra no sistema penal como criminosa, porque cometeu um crime de dano contra o patrimônio. Então, a gente precisa perceber que existe um recorte, sim, político-ideológico, como o Haroldo Caetano falou muito bem. E existe uma necessidade da gente olhar para todas essas pessoas como sujeitas de um mesmo estatuto jurídico de direitos que a luta antimanicomial consubstancia na Lei 10.216 de 2001 e que, atualmente, a gente está esperando entrar em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também abraça todos esses mesmos direitos, né? E é importante que a gente coloque mesmo, desculpa, só para fechar isso, cara nessa luta, para a gente poder absorver, porque o que tem de mais perverso no discurso do tratamento é o isolamento. As pessoas acham que são muito boas porque estão falando, não, a pessoa vai ser tratada, vai ser cuidada, leva ela para um lugar de tratamento e elas não conseguem perceber a perversão nesse discurso de bom moço, de boa moça, que esconde uma lógica de retirada da convivência, de segregação, e que é perversa, né? E aí, o que a gente pode dizer que mudou a partir do surgimento, não só da luta antimanicomial, que data de 87, quanto depois da lei, né, de 2001, mudou muita coisa de lá para cá? Quer dizer, na verdade, os manicômios, em tese, a ideia é que não se criem mais manicômios, não é isso? Sim. A Lei 10.216, ela vem materializar a reforma psiquiátrica que a luta antimanicomial vinha cobrando, não é? Então, aí a forma de lidar com a doença mental e a forma de inserir o sujeito que tem transtorno mental como titular de direitos, né, vem com a Lei 10.216. Então, o marco fundamental, do ponto de vista normativo, é a Lei 10.216, que vai reorientar todo o modelo de atenção em saúde mental no Brasil a partir de 2001. Então, desde 2001, eu venho afirmando isso já há bastante tempo, há muitos anos. Esse é uma das bases que nos levou lá à construção do programa, que daqui a pouco a gente vai falar, talvez no próximo programa, né, que a gente vai falar, que é o PAELI, é que em 2001 a lei antimanicomial já proibiu a internação asilar. Então, já tem quase 15 anos que simplesmente nós cometemos crimes ao mandar internar pessoas em caráter indeterminado em manicômios. E a gente faz isso ainda. Com certeza é importante, mas a gente vai continuar falando sobre esse assunto, que é muito extenso, mas num próximo programa, porque o Fala Defensor de hoje vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados, a defensora pública Patrícia Magno, que atua no núcleo do Sistema Penitenciário da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e também o promotor de justiça Haroldo Caetano, que atua no Ministério Público de Goiás. E vocês, se quiserem entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é faladefensor@dpge.rj.gov.br. Já o site da Defensoria Pública do Estado do Rio é só acessar www.portaldpge.rj.gov.br. E na próxima semana, então, você assiste a segunda e última parte desta série especial sobre luta antimanicomial. Até lá!